tem poder para salvar. Que suba, Senhor, a nossa oração, Deus, como incenso, e o levantar das nossas mãos como sacrifício da tarde. Receba a nossa adoração, o nosso louvor, o louvor da tua igreja, no nome de Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor aí. Você pode tomar o seu assento, o seu lugar, no nome de Jesus. E nós já vamos ligar a luz. Quero convidar aqui o pastor Nilson. O pastor Nilson vai estar ministrando a palavra nessa noite. E nós vamos orar mais uma vez. O Senhor venha falar de maneira poderosa, amém? Pai, nós te louvamos, nos damos graças ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer, pela tua misericórdia, Deus, sobre nossa vida, por aqueles que oramos e ainda continuamos a orar, para que haja manifestação da cura, da restauração, do quebrantamento. E assim, ó Deus, como o Senhor declarou a Davi no primeiro salmo, que mais do que feliz não é aquele que busca riquezas materiais, ou felicidade emocional, ou curso, ou qualquer coisa, ó Deus, que desvie. Mas feliz é aquele que medita na tua lei, pratica, porque as outras coisas alcançarão a vida dele como uma bênção. Porque estar com o Senhor é uma bênção. E quando estamos com o Senhor, ó Deus, as demais coisas são acrescentadas, não porque procuramos elas em primeiro lugar, não. Elas são acrescentadas porque o Senhor é um Deus galardoador. A tua palavra diz que sem fé é impossível agradar o Senhor. E se nós temos fé, ó Deus, temos que quebrar a incredulidade que ronda a nossa mente, que ronda a mente do teu povo. E, ó Deus, no nome de Jesus, para que as demais coisas venham, Deus, sobre nós, não porque nós queremos, não, nem porque merecemos, mas é impossível um pai amoroso não dar coisas boas aos seus filhos. E é por isso, Deus, nós oramos nessa noite pela tua palavra. Usa teu servo com toda a autoridade nessa noite, que haja quebrantamento, restauração, arrependimento. Que haja arrependimento no meu coração. Nós oramos no nome santo, poderoso de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Graças e paz, igreja. Amém? Louvo a Deus pela sua vida, você que está aqui conosco, daquele que está em casa, que está nos assistindo, para a Raquel, que está lá, para o Jonathan. Estou com saudade, viu, Raquel? Estamos vendo a Thaís voltando a cantar aqui. Muito bom, muito gostoso ver a igreja chegando devagarinho, de ver o agir de Deus na vida de cada um, de ver como Deus é bom conosco. Eu louvo a Deus pela sua vida. É irônico até, sei lá, nós falarmos de a vontade de Deus em plena crise mundial, diante de uma pandemia, onde a gente já viu muita gente morrer, mas eu sempre digo, tudo está no controle do Senhor. O meu dia, do meu nascimento, e o último dia meu aqui nessa terra, foi escrito antes que eu viesse a essa terra. Então eu não preciso me preocupar. Quando chegar a hora, essa hora mesmo. Então, cada dia que passa, eu tenho que agradecer a Deus por Ele ter me dado. Cada dia que passa. O fato de estarmos aqui
reunidos, juntos para adorar esse Deus. A gente às vezes se apega tanto a esse mundo material, mas aquilo que Deus tem preparado para nós é muito maior, queridos. Aqui é só um preparo que nós estamos tendo para adorar esse Deus, para louvar. Amém, queridos? Estamos falando da vontade de Deus. Eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia em Lucas 9. O Evangelho de Lucas, no capítulo 9. Eu ontem recebi a notícia que uma ex-cunhada minha, que é mãe de 2 sobrinhas minhas, com meu irmão, e ontem recebi uma mensagem que ela tinha ido para o hospital Rosa Pedrocian e que não estava muito legal, que talvez fosse entubada. Aí fiquei ligando para o meu irmão constantemente, me manda notícia, a gente vai entrar em oração aqui por ela, tá? E hoje ele mandou para mim que ela já está melhor, já está respirando normalmente, estava com dificuldade para respirar, já está legal. Aí a gente já vê a mão de Deus operando, porque tem uma família que está desesperada, as filhas dela, os netos dela que estavam com ela. Então existe uma quantidade grande de pessoas que estão desesperadas. E lá está assim, não se sabe notícias. A informação é de alguém que, pela misericórdia de Deus, vem e traz uma informação. É assim que está a situação. Mas eu creio que ela está na mão do Senhor, que Ele vai guardar, amém? Lucas 9, versículo 23 e 24. Nós falamos muito sobre isso, sobre esse versículo aqui já nesse ano. Hoje é o último domingo, né, desse mês de julho. Lucas 9, 23 e 24. Dizia a todos, ou seja, Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Amém, queridos? Glória a Deus. Se tem alguém que quer seguir Jesus, ele está dizendo 2 coisas aqui. Primeiro, você tem que negar a si mesmo. Ou seja, tem que fazer a minha vontade. Segundo, tome a sua cruz e siga-me. Esse ato de negar a si mesmo, todos os dias, queridos, é uma luta que ele está falando aqui. Você tem que lutar contra as suas vontades. Você tem que lutar contra o pecado. Você tem que lutar contra a cobiça. Você tem que lutar contra aquilo que os seus olhos querem olhar. Não vou olhar para isso. Não vou ouvir isso. Não vou falar isso. É uma luta diária. É isso que ele está falando. Isso é algo muito particular nosso, porque se trata da nossa carne. Quando ele diz negue-se a si mesmo, ou seja, eu tenho que negar a minha vontade, meu desejo. Eu tenho que negar tudo aquilo que é do homem para fazer a vontade dele. Para fazer a vontade dele. É fácil fazer a vontade do Senhor?
em meio a uma pandemia, em meio a uma situação difícil que o nosso país atravessa. Mas Jesus está dizendo que, se quiser segui-lo, tem que negar-se a si mesmo. Todos nós temos dificuldades, todos nós temos uma fraqueza. Aquele que disser que não tem uma fraqueza, então tem que ir para o céu já está prontinho para ir para o céu. Todos nós temos uma fraqueza, porque somos humanos. E Paulo disse que ele tinha um espinho na carne. Muitos dizem que era problema da visão, que era um problema de enfermidade, mas eu creio que era uma fraqueza que Paulo tinha. Porque ele disse: eu orei 3 vezes ao Senhor para me tirar essa fraqueza. Ele disse: não, a minha graça te basta. E ele disse: constantemente Satanás vinha até mim me esbofetear. Ou seja, vinha jogar na minha cara a minha fraqueza. Agora Deus diz assim: o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Porque dizia Paulo que era para ele não ficar orgulhoso, não se ensoberbecer. Porque Deus deu a ele grandes coisas, querido. Deus deu a ele poder. Deus deu a ele algo que não deu a muita gente. Mas ele se entregou 100%. Havia uma luta muito grande na vida de Paulo. Uma luta contra ele mesmo. Quando ele diz lá em Gálatas 2:20, portanto, veja para mim o que diz. Vamos ver lá. Isso. Portanto, já estou crucificado. Vivo não mais eu. E a vida que vivo agora, vivo-a na fé daquele que me salvou e se entregou por mim. Ou seja, Paulo está dizendo, aquele Saulo antigo, agora já não existe mais. Aquele pensamento humano, carnal que eu tinha, já não tem mais. Agora, é a vida de Cristo que está em mim. A minha carne já foi crucificada. Já não faço mais a vontade da minha carne. Já não faço mais. Agora é a vontade daquele que me salvou e se entregou por mim. Nós cantamos aqui da cruz, né? Queridos, aí ele fala: se você quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Naquela época, queridos, o ladrão, o assassino, ele tinha que carregar a sua própria cruz para ser crucificado. Lá de onde ela era produzida, ele levava até onde ele ia ser crucificado. Ele levava no seu ombro. E ele que levava a cruz. E que Jesus fala: tome a sua cruz e venha comigo. Tomar a cruz não significa que nós devemos ter uma vida de sofrimento, não. Tomar a cruz é um propósito de Deus para a nossa vida. É um propósito que vai além de toda a minha vontade, da sua vontade, vai além da minha vida. Esse propósito de Deus. Provérbios 19:21 diz assim: muitos propósitos há no coração do homem, mas os desígnios de Deus permanecerá. Ou seja, o propósito para a minha vida, ele não vai mudar. O propósito para a sua vida não vai mudar. É vontade dele, tem que ser cumprido. A vontade dele não muda. Isso foi antes da fundação do mundo. Eu tenho que entender qual é o propósito para a minha vida, que está muito além de mim. Para a sua vida, que está muito além de você, das suas vontades. Está muito além. É interessante, queridos, que quando algumas pessoas entenderam muito rápido como que era esse propósito. João Batista entendeu o que ele tinha que fazer. E ele o fez.
João Batista estava poderoso, famoso, muitos o procuravam, e não era uma pregação como a nossa. Ele dizia cambada de víboras, cambada de víboras. Se ele viesse aqui e começasse a pregar, ele ia ficar sozinho aqui, ele ia ficar sozinho. Cambada de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? E aí quando Cristo entra em cena, ele viu que era a hora de ele sair de cena. Ele tinha cumprido a vontade de Deus até aquele momento. Agora era a hora de se retirar. E ele diz lá em João 3:30, é necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que eu volte para o meu lugar e deixe ele crescer. É necessário que ele cresça dentro de você. É necessário que ele cresça dentro do seu coração, dentro da sua mente, dentro desse propósito que Deus preparou para você. É necessário, queridos. Aí 2 Coríntios 4:4, a palavra diz assim: o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O Deus deste século cegou o entendimento de muita gente. De muita gente. Muita gente não consegue perceber esse nosso Deus. E muitas vezes está diante dele e não percebe. Eu fico imaginando aquela cena de Cristo ali na cruz. Um ladrão de um lado, o outro ladrão do outro lado. Os dois estavam vendo a mesma imagem. Os dois ladrões vendo a mesma imagem. E um falou, mas esse cara está aqui, crucificado aqui junto comigo, da mesma forma que eu. Então ele é igual a mim. E ele começou a zombar de Jesus. Você não disse que é o Filho de Deus? Então livre-se você desse lugar, você mesmo. Essa foi a visão que ele teve de Jesus. Porque o príncipe desse século cegou o entendimento dele. Mas o outro ladrão disse assim: não fala isso não. Nós merecemos estar aqui, porque nós erramos. Mas ele não fez nada. Ele é puro, ele é o Filho de Deus. Ele reconheceu que aquele que estava ali era o Filho de Deus. E a oportunidade dele chegou naquele momento, queridos. Senhor, quando chegares no teu reino, lembra-te de mim. Ainda hoje estará comigo. Ainda hoje estará comigo. Queridos, esse Deus, quando entrou na minha vida, me lembro que eu fiz tudo de errado. Fui espírita, da macumba mesmo, por 15 anos. E achava tudo legal. Achava que tudo aquilo que eu fazia era legal. Fui para a Bahia, conheci os grandes homens desta área. E me afundei. Mas a misericórdia de Deus é tão grande que me tirou. Foi assim. E tudo aquilo que eu fazia naquele mundo, de repente começou a não dar mais certo. Porque Deus foi lá e colocou o dedo. Opa, aqui não. Acabou agora. Agora é comigo. Vou trazer você para cá. Isso é misericórdia de Deus na minha vida. Aí eu mudei tudo, querido. Aí eu quis conhecer esse Deus, muito mais do que conhecia aquele mundo das trevas. Porque eu entrei naquele mundo das trevas e eu queria conhecer. Me aprofundei. Eu falei, agora eu tenho que conhecer esse Deus da mesma maneira. E é por isso que eu estudo dia após dia isso aqui. E cada vez mais eu vou entendendo quem é esse Deus. Eu entendo que o mundo das trevas
também está na mão dele, do Senhor. O mundo das trevas não pode fazer nada se ele não autorizar. Eu entendi isso. Aqueles medo que eu tinha, fiquei 15 anos e não saía antes porque tinha medo de sair e eles me matarem. Aí de repente eu entendi que eles não eram nada diante do nosso Deus. Que quando chegam diante do nosso Deus, eles tremem, eles correm, eles ficam confusos, não sabem para onde vão de tanto medo que ficam. Esse é o nosso Deus, queridos. Eu entendi e fui me aprofundando nele. Eu que era tão orgulhoso, tão soberbo, de repente fiz como João Batista. É preciso que ele cresça e que eu diminua cada vez mais. Já estamos. Muita gente começa bem nesse ministério, fazendo a vontade de Deus. E eu conheci um casal, ela era bem jovem ainda, há uns 12, 13 anos. E a gente fazia reuniões de célula, era na minha casa. E essa jovem, ela era casada já, era uma jovem cheia da unção. E ela ministrava a palavra, ela cantava, e ela orava, e você percebia que ela entrava nessa presença de Deus, porque quando ela começava a orar, ou cantar, envolvia a todos, era contagiante. E eu ficava olhando aquilo e falava, meu Deus, eu quero ser igual a ela, quero entrar na tua presença desse jeito. Ela começou uma maravilha. Aí de repente, ouvi dizer que ela estava numa outra denominação. Aí de repente, já me falaram que ela estava lá na Umbanda. Eu falei, mas não pode, o que é isso? Depois de conhecer a Deus, ir lá para o fundo. Gálatas 5, no versículo 7 diz, vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Esta persuasão não veio daquele que vos chamou. Queridos, a gente começa bem o ministério e de repente a gente começa a dar vazão na nossa mente para coisas lá de fora. Começa a esquecer das coisas de Deus, esquecer da palavra. Começa a esquecer do grande sacrifício que Deus fez por nós. E aí voltamos para o lixo. E Paulo está dizendo, quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Quem persuadiu vocês? A culpa é toda nossa. É toda nossa, queridos. Nós precisamos entregar a vontade de Deus completamente. E eu quero que você abra lá em Isaías 13. Eu quero falar até o versículo 1 ao 11. Mostra uma entrega total de Jeremias, viu, queridos? É Isaías, eu falei Isaías, né? É Jeremias 13. Mostra uma entrega total de Jeremias ao Senhor. O Senhor falava com ele, ele nem questionava, por quê? Por que isso? Por que aquilo? Por que eu tenho que fazer isso? Mas lá na frente nós vamos ver que Jeremias entrou num estado de depressão também. Porque ele se deixou envolver pela circunstância, por tudo que ele estava vendo, ele foi quase entrando em depressão. Aqui no
no capítulo 13, e se você dá uma olhadinha no versículo 12, ele começa, depois você pode até ler em casa, ele começa a questionar o Senhor algumas coisas. E ele fala ao Senhor assim: por que é que o injusto está prosperando e o justo não? Parece que não há parece que não há um conserto com eles. Parece que tudo o que eles fazem dá certo. Aonde está a mão do Senhor nisso? É como se ele estivesse chamando a atenção do Senhor. Por que acontece tudo isso? E ele vai entrando, aí ele fala: e eu fiz isso, fiz aquilo outro. E lá no versículo 5 você vai ver, do 12, 5, eu não vou ler aqui, mas o Senhor diz assim: você está cansado, Jeremias? O que está acontecendo com você? Começou agora? Por que você está fatigado? Por que você está cansado? Isso é só o começo. Se você está cansado, lidando com homens, já imaginou se vier algo muito mais forte? Você já está desesperado? E Deus continua. E lá no versículo 11, ó, dá só uma olhadinha aqui que o Senhor diz no versículo 12 e 11. Para falar por que estava acontecendo tudo aquilo. Ele dizia assim: em assolação a tornaram, e a mim clama no seu abandono. Toda a terra está devastada, porque ninguém há que tome isso a peito. Dá para entender isso aí, queridos? Para os homens ele está dizendo: não tem macho. Não tem ninguém que assuma. Não tem ninguém que tenha a atitude de pregar a palavra como ela deve ser pregada. Porque se você olhar hoje, queridos, é uma palavra fácil, é uma palavra gostosa. Vem para cá que tudo vai mudar, tudo vai dar certo. Mas quando você olha isso aqui, queridos, você estuda, você vê que não é assim. Que existe uma vontade muito maior que a nossa. Nós queremos que tudo dê bem. Nós queremos que as coisas dê certo, financeiro bem. Nós não podemos ficar doentes. Nós não podemos ficar sem dinheiro. Nós não podemos passar dificuldades. Já estamos reclamando. Já vamos para a presença do Senhor. Mas eu não sou teu servo? Eu não sou aquele onde o Senhor manda eu vou? Por que eu estou doente? Versículo 13, o Senhor diz assim para Jeremias: assim me disse o Senhor: vai, compra um cinto de linho e põe-no sobre os lombos, mas não o metas na água. Ou seja, ele está dizendo para Jeremias: vai, compra um cinto de linho, que era de pano, e amarre na sua cintura. Mas você não vai lavar. Não vai lavar o cinto. Comprei o cinto segundo a palavra do Senhor e pus sobre os lombos. Queridos, eu creio que ele andou muito tempo com esse cinto na sua cintura, para que todo Judá e Israel visse que ele estava com cinto. Olhasse para aquele cinto. E muitos talvez perguntaram: por que você está com esse cinto? Qual o motivo? E aí no versículo 3, olha: então pela segunda vez me veio a palavra do Senhor dizendo, isso depois de muito tempo: toma o cinto que compraste e que tens sobre os lombos, dispõe-te, vai ao Eufrates e esconde-o ali na fenda de uma rocha. Amado, o Eufrates não era ali do lado do vizinho, não. O Eufrates não era sair daqui
ir lá nas Moreninhas e colocar na fenda de uma rocha lá nas Moreninhas. O Eufrates estava lá no Iraque. E aí eu fui olhar no Google a distância de onde ele estava, de Jerusalém, até onde o Senhor mandou ele ir. 900, quase 1.000 quilômetros. Espera aí. Senhor, mas será que tem um ônibus aí fora? Tem um jatinho para me levar? Eu vou de quê? Ele só diz, dispõe-te e vá. Está vendo como que é o nosso Deus? Não tem uma van aí, com banco reclinável, motorista para me levar, que eu quero ir dormindo até lá. Não, queridos. Deus não falou aonde ele ia dormir, não falou o que ele ia comer, só disse, dispõe-te e vai. Engraçado que, olha aqui no versículo 5. Deixa eu ver aqui. No versículo 5 ele já começa assim, fui. Fui. Como o ditado que os nossos jovens falam hoje em dia, né? Fui. Vazou. Cara, 980 quilômetros. E o cara diz simplesmente, fui. E escondi-o junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Ele não faz nenhum comentário desse meio aqui, que ele sofreu na caminhada, que ele passou fome, os lugares onde ele dormiu, o que ele fez, ele não fala. Simplesmente fui, cheguei lá e escondi. 980 quilômetros, a pé. E aí eu fiquei me lembrando, quando estava estudando isso aqui, de uma igreja onde eu estava, que no aniversário da igreja o pastor trazia uma pessoa de fora para pregar. E essa pessoa veio por 3 anos na igreja. E ele tinha uma estrutura boa na casa dele para receber as pessoas, né? E tinha uma pessoa que vinha e dizia, não, eu quero ficar no hotel 5 estrelas. Ficava no hotel 5 estrelas. Aí antes do culto, 1 hora antes, ele pegava o carrinho dele, ia lá no hotel, ia buscar, depois levava para o hotel. E aí, não era aguinha nossa, igual a nossa aqui não. É aquela água comprada. Ficava ali do lado. Será que Jeremias ia exigir hoje? Ia perguntar para Deus, lá no Eufrates, tem hotel 5 estrelas? Lá no Eufrates, alguém vai me receber lá? Vai ter um povo para me receber? Eu vou pregar lá para quantas pessoas? Para 1.000? Porque se for menos de 1.000, eu não quero. Aqui tem uma história, o pastor me contou, de alguém que veio pregar, aí tinha poucas pessoas, ele falou, opa, vou pregar não. Vou embora. Eu não vou pregar não. Querem estar na mídia. Querem aparecer. São os pregadores que tem por aí. Fui. Cheguei lá, escondi na rocha. Olha aí, queridos. Aí vou ficar fazendo o quê? Eu escondi, vou voltar para casa. Porque o Senhor não falou mais nada. Ou seja, Deus só fala, vai, esconde, não fala mais nada. E ele voltou. 980 quilômetros de volta para Jerusalém. No versículo 6, passados muitos dias, disse-me o Senhor, dispõe-te e vai ao Eufrates e toma o cinto que te ordenei esconder-se ali. Cara, mais 1.000 quilômetros a pé? Alguém, pregador de hoje, ia falar assim, o senhor está brincando comigo. O senhor está brincando comigo. Fui ao Eufrates, novamente fui. Cavei. Ele, além de esconder na fenda da rocha, ele cavou ainda. Olha aqui. Cavei e tomei o cinto do lugar onde eu escondera. Eis que o cinto se tinha apodrecido e para nada prestava. Estava podre o cinto.
porque se passaram muitos anos. Então me veio a palavra do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor, deste modo farei também apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Este povo maligno, que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a dureza do seu coração e anda após outros deuses para os servir e adorar, será tal como este cinto, que para nada presta. Sabe o que o Senhor queria mostrar para o povo de Israel e de Judá? Primeiro, que eles vissem Jeremias com cinto. E Jeremias ia falar tudo isso aqui para eles. Deus me mandou colocar esse cinto lá no Eufrates, na fenda de uma rocha, por muitos anos. E quando eu fui buscar, estava podre. O que ele me disse, que esse cinto representava Judá e Israel, que o Senhor trazia amarrado nele, ou seja, conectado em Deus. Conectado em Deus. Mas eles não quiseram. Eles se afastaram de mim, eles buscaram outros deuses. Fizeram tudo quanto é coisa errada. Assim esse povo, queridos, vamos entender um negócio aqui. Ele mandou sair de Jerusalém e ir até o Eufrates, lá no Iraque, lá na Babilônia, onde Deus estava indicando que se eles não mudassem, eles iam ficar por 70 anos na Babilônia. E mesmo assim eles não quiseram ouvir. Não quiseram ouvir. Indicações, Deus está mostrando tudo que vai fazer. Vocês acham que nós, se tivéssemos feito a vontade de Deus, hoje estaríamos passando uma crise que estamos passando? Agora Deus pode ter mandado quantas pessoas nos avisar? Quantos profetas vieram falar conosco? Quantos pastores pregaram de púlpito avisando as pessoas? Olha, pode acontecer isso. Olha, vai acontecer isso. Nós não ouvimos. Por que demoramos tanto, queridos, a entender aquilo que Deus está falando? Por que demoramos demais? Olha só, porque como o cinto se apega aos lombos do homem, assim eu fiz apegar-se a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo, e nome, e louvor, e glória, mas não deram ouvidos. Quantas pessoas nós estamos falando, e elas não dão ouvidos? Quantas pessoas foram avisadas, não deram ouvidos? E talvez pessoas que hoje estão passando por uma aflição muito grande, mas não deram ouvidos. Não deram ouvidos. O que chama atenção é a atitude do profeta. Ele se entregou 100%. Ele andou praticamente a pé 4.000 quilômetros. Ele não reclamou. Ele não falou nada, queridos. Mas houve um momento que nós vamos ver agora, já vamos para o final aqui, que ele entra quase em depressão. Porque ele viu todas as coisas, ele viu essa profecia aqui acontecendo. Ele viu o povo indo para o cativeiro. Ele viu o povo sofrendo. Ele viu o povo passando fome. Ele viu a devastação em Jerusalém. E ele pregou a palavra para o rei, para o povo. E por causa da palavra que ele pregou, que o Senhor mandava, eram palavras duras, não eram palavras macias, para maciar o ego de ninguém. Não. Ele ficou muito tempo preso dentro de um poço, ali dentro do palácio, no pátio, na escuridão. Ficou preso muito tempo, sem enxergar a luz do sol.
E aí nós vamos ver lá em Lamentações 3. Está no finalzinho de Jeremias aí. Jeremias foi chamado de o profeta chorão, porque ele via toda a aflição do povo e ele chorava. Ele caía em pranto, chorava profundamente. E ele começa aqui no Lamentações 3, até o 20 ele vai se lamentando, queridos. Olha aqui, ó. Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Ou seja, quando os caldeus entraram para levar o povo para o cativeiro, ele viu tudo o que aconteceu. Ele viu o sofrimento. Ele viu que muitos morreram. Ele viu, queridos, aqueles que ficaram sem alimento. Ele viu casas destruídas, o templo destruído. Ele viu a destruição. Aí ele fala pelo furor do Senhor, pelo furor de Deus. Mas você acha que se Deus se enfurecer conosco, o que vai acontecer? Nós vamos todos morrer instantaneamente. Isso aqui tudo, queridos, é obra do próprio homem. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Olha aqui o espírito de coitadinho, ofendido. Deveras ele volveu contra mim a mão, de contínuo todo dia. Ou seja, ele está dizendo que o Senhor estava contra ele, o tempo inteiro contra ele. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele, despedaçou os meus ossos. Ou seja, ele estava todo quebrado. Todo quebrado. Edificou contra mim e me cercou de veneno e dor. Será que do nosso Deus sai veneno, querido? Não, né? Ele se sentiu assim, como se o veneno estivesse correndo nas veias dele, e ele cheio de dor. Fez-me habitar em lugares tenebrosos, como os que estão mortos para sempre. Ou seja, ele se sentiu dentro de uma cova, literalmente dentro de uma cova. Cercou-me de um muro e já não posso sair. Agravou-me com grilhões de bronze. Ou seja, na visão dele, ele via que ele estava cercado de um muro e ainda preso com correntes de bronze. Ainda que clamo e grito, ele não admite minha oração. Ou seja, a oração não passava do telhado. Fechou os meus caminhos com pedras lavradas, fez tortuosas as minhas veredas. Ou seja, os caminhos que ele costumava andar, agora ele não conseguia mais. Ele viu tudo fechado, as portas se fecharam para ele. Fez-se-me como urso à espreita, um leão de emboscada. Ou seja, ele se tornou um predador agora, feroz. Desviou os meus caminhos e me fez em pedaços, deixou-me assolado. Entesou o seu arco e me pôs como alvo a flecha. O Senhor não erra o alvo, né, queridos? O Senhor não erra o alvo. Fez que me entrassem no coração as flechas da sua aljava. Fui feito objeto de escárnio para todo o meu povo e a sua canção todo o dia. Ou seja, Jeremias realmente era objeto de escárnio por causa da palavra que ele pregava. Todos eram contra ele por causa da palavra. Todos. Fartou-me de amarguras, saciou-me de absinto. Ele estava amargurado, que isso. Absinto a gente sabe que é uma bebida alcoólica, muito forte.
Fez-me quebrar com pedrinhas de areia os meus dentes, cobriu-me de cinza, afastou a paz de minha alma, esqueci-me do bem. Ou seja, o homem não tinha mais paz nenhuma. O bem que ele fazia, agora ele não consegue mais fazer. Ele não sabia mais o que era ter uma vida boa, uma vida legal, gostosa. Ele não sabia mais o que era isso. Então disse eu: já pereceu a minha glória. Ou seja, acabou tudo. Tudo de bom que eu tinha, acabou. Como também a minha esperança no Senhor. A esperança dele foi embora, querido. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, e do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Até aí, foi uma oração assim, totalmente depressiva, queridos. Ele estava entrando em depressão mesmo. De repente, como se Deus falasse, viesse aquela voz, falasse ao coração dele, à mente dele. E aí no 21, ele diz o seguinte: porque ele estava trazendo à memória dele tudo o que ele estava vendo, ele estava trazendo à memória toda a maldade, ele estava lembrando daquilo, e aquilo estava acabando com ele. Aí ele fala assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Tomou uma decisão: quero acabar com tudo isso. A minha memória não é um depósito de lixo. Eu não posso ficar amarrado lá no meu passado, naquele momento em que eu fiquei ruim, naquele momento em que eu fui ofendido. As pessoas estão guardando essas coisas dentro da memória até hoje. Eu fui um homem que me livrou das coisas de criança, já tinha 40 anos. Guardando, remoendo tudo aquilo. E eu tomei uma decisão. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Eu quero trazer as coisas boas para a minha memória. Eu não aceito mais o lixo dentro da minha mente. Eu não aceito mais a ofensa dentro da minha mente. Eu não aceito mais as coisas ruins. Eu não aceito aquela pessoa que simplesmente não me deu bom dia e eu fiquei amargurado. Não cumprimento nunca mais. Passou por mim e não olhou. Não tem mais isso comigo. Quero trazer à minha memória as coisas boas. Quero trazer à minha memória que Deus me tirou lá do lixo, do lamaçal, do inferno. Ele me tirou. Isso eu quero trazer à minha memória. Eu quero falar dele. O quão grande é esse Deus. É isso que eu quero falar. Não aceito mais os lixos que Satanás fala aqui, ó. Não aceito mais. É isso aqui. É a palavra do Senhor. É fazer a vontade do Senhor. Isso que vai estar na minha memória. É isso que nós devemos fazer. E deixar de receber lixo na nossa mente. Deixar de receber ofensas na nossa mente. Deixar de revidar. Estava lá em Rio Pardo hoje pela manhã. E eu, junto com meu filho ali, mais outra pessoa, falamos muito sobre isso. Da gente mudar a nossa vida. Nós estamos diante de uma pandemia. E Deus está procurando homens que não aceitem mais isso. Que não aceitam tudo que estão querendo impor para nós. De lixo, de coisa ruim. Não aceito palavras que não seja embasada nisso aqui. Porque você vai em alguns lugares, você vê alguns vídeos e você fica até com nojo. O que é isso? Mudaram a palavra do Senhor. Não aceito mais, tomei uma decisão. Quero trazer à minha memória aquilo que me dá esperança.
que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Senão eu não estaria aqui, queridos. Senão eu não estaria aqui pregando. Porque se você visse há muito tempo, eu não gosto muito de voltar a esse passado. Mas para que você entenda o que eu estou falando, de lixo, de coisa ruim, eu cheguei de ir sozinho num cemitério para fazer trabalho, sozinho, encostei o carro, passei por baixo da cerca, meia-noite, para ir lá e acender uma vela num túmulo daquele. Sozinho, não tinha ninguém, escuro total. Lixos, tudo isso é lixo, não serve para nada. E hoje eu estou aqui. É isso que eu quero trazer à memória, que Deus é bom em todo o tempo, que Deus é misericordioso, e que Ele vai guardar quem Ele quiser guardar. Quem estiver dentro da vontade dEle, Ele vai guardar nesta crise. Ele vai guardar algumas pessoas, porque você tomou atitude e botou seu joelho no chão. Você clamou, você pediu pela misericórdia dEle. E ela se renova a cada manhã. Amém? Pastorzão. Nós vamos cantar um hino do cantor cristão, irmãos. Se você trouxe sua oferta, pode fazê-lo nesse momento. Mas antes até, gostaria que você fechasse seus olhos para a gente orar. Pela palavra, pelas pessoas que estão nos ouvindo, ainda vão ver esse culto de adoração ao Senhor. E pedir a você que interceda pelo Brasil. Nós estamos em campanha de 27 dias de oração. Pedir para você fechar os seus olhos. Tá? Pai, nós queremos agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, pela Tua misericórdia, pela Tua graça. Colocamos, ó Deus, o Brasil diante do Senhor. E, ó Pai, só o Senhor, Deus, pode mudar a nossa nação. Pode mudar tudo, ó Deus, aquilo que está acontecendo agora, nesse momento. Enquanto nós estamos cultuando, muitas pessoas, ó Deus, nos hospitais estão... Outras estão, ó Senhor, se drogando, outras se prostituindo. Alguns lugares do país com enchentes, outros com fome, outros sem saneamento básico nenhum, outros com falta de remédio, outros com falta de leito. Tantas coisas acontecendo, Senhor. E o Senhor ainda declara para nós que ainda é somente o princípio das dores. E, ó Deus, nós clamamos a Ti agora, no nome de Jesus. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia daqueles que nem no princípio das dores não aguentaram. Tem misericórdia daqueles que desistiram. Tem misericórdia daqueles que fraquejaram, que deixaram a oração.
que deixaram a leitura da palavra, que deixaram participar online ou fisicamente nos cultos. Eu imagino o Senhor, e nessa madrugada nós orando, eu orando, falando com o Senhor. Como será o dia das dores? Como será o dia da grande tribulação, onde a igreja acha, num mito, que o Senhor vai buscar a igreja e ninguém vai sofrer nada. Como fomos enganados, ó Senhor, por tantos pregadores, pessoas dizendo que a igreja ia ser arrebatada sem nenhum pingo de respaldo bíblico. Que privilégio, Senhor, temos nós. Quem é o homem? O Senhor sempre prometeu, desde o Salmo 91, e é por isso que eu oro pelo Brasil, que aquele que habita no teu esconderijo, a sua sombra, descansa. Porque confia no Senhor. E o salmista passa tanta diversidade naquele salmo, Senhor. Tanta luta. É laço do passarinheiro. 1000 caindo do lado. 1000 na sua direita. Mas ele verá a recompensa. O Senhor fará, ó Deus, montará um banquete na frente dos inimigos. Isso remete à grande festa das bodas do Senhor para os vencedores. Porque, como diz no livro de Revelações, aquele que for fiel até a morte, lhe darei a coroa da vida. Quantos desistiram, Senhor? Quantos, ó Deus, como Paulo mesmo declarou, apagaram o seu espírito dentro dele? Quantos, ó Senhor, esperam não por um milagre, mas ciência que não acredita nem no Senhor? Quantos deixaram de orar, ó Deus, para que homens e mulheres se convertam, como muitos se converteram através da ciência? E ó Deus, mas nós queremos orar nesse momento, encerrando esse momento, pedindo ao Senhor, o Senhor venha fortalecer o teu povo onde estiver, que ele venha se renovar à medida da palavra que foi ministrada. No nome de Jesus Cristo de Nazaré que oramos, Senhor. Amém. Nós vamos cantar o hino 108 do cantor cristão, do violão. Diz assim: quando Cristo a trombeta lá no céu mandar tocar. Quando ele mandar tocar, não tocou ainda, tá, irmão? Nós vamos cantar o hino 108. Eu vou pedir para vocês colocarem em pé. Ele será remetido aqui, tem. E depois, o Nelson vai colocar aqui no projetor para você. 108 do cantor cristão, já está no jeito aí. Se você trouxe oferta, pode ficar à vontade. Ore pelos nossos missionários que estão nas aldeias também, tá, irmãos? Quando Cristo sua trombeta lá no céu mandar tocar, quando um dia um glorioso lá romper, e os remidos dessa terra meu Jesus incorporar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Neste tão glorioso dia, quando o crente ressurgir e da glória de Jesus participar, quando crentes ressurgidos os saudarem no povo, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada,
Quando se fizer chamada, lá estarei. Lidarei então para Cristo até o dia terminar. Falarei do seu amor por nós aqui. Quando findar a vida e o labor aqui cessar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Se Deus quiser, o nome de Jesus, amém? Vamos orar? Vamos encerrar o culto dessa noite? Amém? No nome de Jesus, por aqueles que nós já sabemos estão enfermos, pelos pedidos de oração também, que nós acabamos de orar agora há pouco, antes de nós terminarmos. E obrigado, que você possa continuar, ser firme e forte na oração, buscando a Deus na oração, na leitura da palavra, porque vai chegar o dia que você vai querer vir à igreja. Vai chegar o dia que você vai querer ter uma Bíblia. Pastor, acho que é muito falando para você. Nós já vivemos uma limitação, onde até para fazer algumas coisas dentro do culto é limitado pela lei, coisa que a Bíblia não fala, que nós não tem nada a ver com a Bíblia. Vai chegar o dia que fala assim, o culto vai poder ser só segunda e terça, e olha lá ainda. E muito crente batendo palma aí, nem orando por isso. Uma vergonha de ser crente. Então está na hora de a gente começar a orar. Porque senão vai chegar o dia, pastor, ora por mim. Fala assim, nem sei se eu vou estar aqui. Não sei se já vamos estar mortos ou morrer pela palavra, porque a Bíblia diz que muitos serão mortos pela palavra. E aí você não vai ter que orar, pedir para outro pastor orar para você, se você não tem nem força para orar. Se você não entende nem a Bíblia porque não gosta de EBD. Então está na hora, meu irmão, minha irmã, que você que está me vendo em casa, buscar a Deus enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. Pai, nós queremos agradecer o Senhor, porque é um privilégio estarmos reunidos no Teu nome, vendo cada irmão, cada irmã sendo curado, restaurado. Também vendo os irmãos, ó Deus, buscando ajuda através do Teu Espírito Santo, através da oração. E mesmo de tanta dificuldade, mesmo no meio de tanta diversidade, mesmo diante de tantas lágrimas e choro, confia no Senhor. Como foi orado logo no começo, como o Senhor cuida dos lírios dos campos, o Senhor tem cuidado de nós. Como o Senhor cuida das aves, o Senhor tem cuidado de nós. Mas assim como as aves no seu determinado dia morrem, assim como o lírio dos campos no seu determinado dia morrem, secam. Porque há tempo para tudo debaixo do céu. Há tempo para nascer, há tempo para morrer, há tempo para se alegrar, há tempo para ficar triste. E nós estamos nesse tempo, Senhor, onde temos tempo, mas não sabemos, e muitas pessoas não sabem usá-los. Pai, ajuda-nos, Senhor, a organizar o nosso tempo no Senhor, em oração, em leitura da palavra, em oração, porque vamos precisar. Porque assim como foram com as 10 virgens, 5 delas não entraram. E essas virgens faziam parte da igreja. Assim como o pai, ó Deus, se compadece do filho pródigo, porque na verdade a parábola, o Senhor sabe muito bem, a parábola não é do filho pródigo, a parábola é de um pai que tem 2 filhos. Nós colocamos filho pródigo para uma questão didática. A parábola é de um pai que tem 2 filhos, um que está no meio, perto do pai, e decide sair. Porque foi abençoado e pegou sua bênção e foi embora. E a maldição chegou sobre a vida dele, como diz em Deuteronômio. E o outro filho que ficou na casa do pai, mas não aproveitou o tempo que estava com o pai.
Não aproveitou o tempo de estar perto do Pai, de se festejar com o Pai e com seus amigos que estão junto com o Pai, mas quando o seu irmão que perdeu tudo voltou, ficou chateado com o Pai. E assim o Senhor conosco, que estamos perto do Senhor, Pai, que nós possamos perceber, se estamos perto do Senhor e tantas pessoas saíram, quando elas voltarem, Senhor, nós temos que nos alegrar. Ajuda-nos, Senhor, a alegrar, porque muitos estão voltando, muitos estão procurando, muitos estão pedindo oração. Nós oramos, ó Deus, leva-nos, Senhor, amparados, protegido ao nosso lar. Livra-nos, Senhor, toda enfermidade, todo Covid-19, toda a gripe, toda a pestilência, toda a peste, no nome de Jesus. Oramos pelas pessoas que são um grupo de risco da nossa igreja, têm comorbidade, pressão alta, ó Deus, tem diabetes alta, Senhor. Pai, no nome de Jesus, o Senhor é a cura, o remédio. Que eles ficam, sim, Deus, em casa, mas que o Senhor venha mostrar o milagre da cura, da esperança, da alegria para eles. Abençoa onde eles estiverem, no nome de Jesus. Oro pelos desanimados, pródigos que saíram. Foram abençoados pelo Senhor e agora estão longe. E oro por aqueles que estão dentro da igreja, que estão perto do Pai, tem tudo para estar perto do Pai, aproveitando o tempo com o Pai. Estão preocupados mais com as coisas do que com as pessoas. Que haja arrependimento em ambos os lados, porque o Senhor não é o Deus do filho pródigo. O Senhor é o Deus que tem, o Pai que tem os seus filhos. E que ama os filhos, independente das circunstâncias. Leva-nos, Senhor, e cuida da nossa vida nessa semana de trabalho. Sabemos que estamos aí à mercê de libertações, de cura, de restauração. Livra meus filhos, ó Senhor, de Covid, de gripe, de enfermidade, de acidente, tantas coisas, Senhor. Livra, Senhor, nossa família, minha família, no nome de Jesus. E que o amor de Deus o Pai, que a graça salvadora, que a comunhão eterna do Espírito Santo do Senhor, aquela que une, esteja com a igreja reunida nas casas, a igreja reunida no templo, a igreja esparramada sobre a face da terra, a igreja perseguida. Estejam com ele, Senhor, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Declare comigo: glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Até quarta-feira, em nome de Jesus. Estamos encerrados. Que Deus abençoe.